Olá, meu nome é Cristina, sou artista visual e hoje eu estou aqui para falar sobre a minha série Imprinting, tudo que envolveu o processo, né, de produção e pesquisa dessa série. Bem, tudo começou em mais ou menos 2006, 2007, quando eu resolvi fazer uma pesquisa sobre um material, né, um objeto, mais propriamente dito, muito comum, né, no nosso cotidiano. Isso, sobre o tecido chita ou chitão, né? Eu tinha muita curiosidade de saber do histórico desse tecido que é tão popular, né, entre os brasileiros. E como é que ele adquiriu, né, essas padronagens florais e essas cores, né, sempre bem contrastantes. Bom, comecei essa pesquisa, claro, né, via internet, até que eu descobri um livro, que é esse aqui, que tinha acabado de ser publicado. Esse livro, ele conta a história justamente do que eu queria saber, né, que era a história da chita, né, de como ela adquiriu e qual foi a origem, né, dela, ela derivou de que outro, né, tecido. Então é um tecido que começou a ser formatado na época do Brasil colônia e ele era uma alternativa mais em conta, né? Ele começou a ser produzido para poder os senhores, né, donos de fazenda, né, da época, poderem vestir os seus escravos. Então eles começaram a produzir o tecido de algodão aqui no Brasil, em alternativa aos tecidos que vinham de fora, que eram importados, né, via Inglaterra, né, importados de Portugal pela Inglaterra, e que a Inglaterra, por sua vez, né, pegava esses produtos, né, da Índia. Né? Então eu fiquei sabendo que esse tecido, o nosso chitão, ele origina, né, do mesmo processo de produção do tecido indiano que a gente conhece hoje também, né, pela moda, né, que ele é importado, né, que até hoje ele é feito praticamente do mesmo jeito que muito tempo atrás. Bom, aí fui eu pesquisar, né, os padrões, né, e os desenhos, porque o que me interessava, além de tudo, né, era justamente os desenhos desses tecidos. E aí fui eu, né, pesquisando via livros, via internet, possíveis significados e práticas, né, de estamparia dos tecidos indianos. Mas quando a gente faz uma pesquisa, né, normalmente a gente não se fecha, né? Várias coisas acabam cruzando o nosso repertório, né, de conteúdo. Você está atrás de uma determinada informação e começam a aparecer outras, né, que são afins, né? Ou que pertencem àquele mesmo universo. E aí eu comecei a ter contato, né, com métodos, né, de impressão e de construção de desenhos, né, a partir da azulejaria, né? Aqui acabei comprando esse livro sobre azulejaria portuguesa, né, que muito mais específico da região do Nordeste. Acabei passando pelas padronagens, né, de arquitetônicas, né, os mosaicos, né, marroquinos, né? E também chegando, né, a todos os tipos de ornamentos, tanto de decoração, né, quanto de arquitetura, pinturas, né, que vêm desde a era antiga, que passa pelas civilizações antigas. E eu fui, fora os padrões de ordem asiática, né, que são os japoneses, os chineses, né, de todas as culturas orientais, do Oriente Médio e europeias. E também
parte, né, dessa pesquisa também passa por achar os meus pares, né, hoje em dia, artistas, né, que recentemente trabalharam questões, né, que me interessavam, né, e essa pesquisa, né, passou pelo concretismo, né, que é pelo esse movimento concretista, e até contemporâneos que, de certa forma, usam questões, né, sobre padrões arquitetônicos, né, e de modulares, né, que a gente chama. Bem, de posse, né, de todas essas informações, enfim, uma infinidade de coisas de assuntos que eu pesquisei que envolviam, né, o assunto, né, que me interessava, eu comecei automaticamente a ampliar essa pesquisa. Então, assim, do padrão de tecido, método de estamparia em tecido, que inicialmente, né, parecia ter começado ali na Índia, né, eu comecei a me interessar, o foco começou a ir para as questões de como criar padrões, né, grandes desenhos, grandes painéis, a partir de um único desenho, né, que todas essas referências que eu mostrei para vocês tinham em comum, de certa forma. Né? A partir de um desenho, você criar uma pluralidade de outras formas. Qual seria o passo seguinte, né? Eu peguei, enfim, de posse de todas essas informações, eu tinha que começar, né, a praticar por algum caminho. Como eu sou uma artista que trabalha com múltiplas linguagens, né, ou seja, eu uso gravura, desenho, faço vídeo, também áudio, pintura, objetos. Então eu fui fazendo alguns experimentos. A primeira coisa, eu falei, bom, vou começar do começo. Eu vou tentar elaborar desenhos que sejam autorais, né, e não pegar referências de desenhos que já foram executados, né, por todas essas culturas, e vou criar os meus. Comecei a esboçar uma série de desenhos. E a partir, né, dessa série de desenhos, uma centena, né, que eu produzi, eu escolhi alguns e resolvi fazer xilogravuras, né? Xilogravuras é a gravura em madeira, e essa gravura em madeira é uma técnica que os indianos usam, né, usam até hoje, para criar matrizes de impressão em tecido. E aí, foi o que eu fiz. Este aqui é uma das minhas matrizes de estilo, que ela tá dourada assim, porque depois que, né, que eu utilizei, né, e não queria mais usá-las, né, como matriz de impressão, eu resolvi transformá-la em obra, né? Ela se chama Áurea, né, uma série que eu dourei, né, pus folhas de ouro, né, por cima de todas as minhas matrizes de estilo. Então, essa aqui é uma delas. Enfim, aí fiz as estilos e fui fazer alguns testes de impressão, que, claro, a gente quase sempre começa em papel. Essa aqui essa é uma impressão de um outro padrão, né, que eu desenhei, feita num papel manilha. E aí, bom, como eu estava falando pelo meu interesse de tecido e tal, eu peguei e resolvi fazer isso em tecidos também, né? Começar a reproduzir essas gravuras em tecidos. E aí, ao invés de ter cortes de tecido, de algodão, né? Eu comecei a pegar objetos, né? Produzidos em tecidos, né? Como fronhas, lenços, toalhas, né? E panos de chão. Né, e comecei a fazer essas gravuras, né, compor essas estampas nesses panos de chão. Aqui é um outro desenho, né, onde eu tenho uma matriz aqui, um módulo, e ele se repete em 4, formando um novo desenho. E aqui você vê que é um pano de chão.
Aqui tem um outro, vou mostrar para vocês. Olha. Então, isso é uma impressão, uma Chilo, impressa em tecido de algodão, que por acaso é um objeto de pano de chão. Bom, aí fazendo esses testes, eu comecei a querer elaborar desenhos mais complexos, né? Repetições maiores, né? E comecei a ter uma certa dificuldade em construir, né, essa sequência, né, de estampas. Como eu disse, eu trabalho com várias linguagens, né, com várias mídias, e uma delas é a digital. Eu faço desenhos digitais, né, no computador, e aí, para me ajudar a fazer entender melhor, né, como eu deveria construir essas estampas, né, para esses tecidos, eu resolvi transferir os desenhos que eu produzi para o computador, fazer vetores, né, o que a gente chama de vetor, para poder fazer os projetos no computador. E aí eu teria uma base, né, e eu só reproduziria isso manualmente sobre os tecidos. E foi o que eu fiz. Eu peguei cada desenho desse, né, é um módulo, eu transferi todos para o computador. E comecei a fazer possibilidades, né, criar possibilidades de agrupamentos desse mesmo desenho. Aqui eu vou... Tenho esse é o módulo, né? E aí, vou fazendo as combinações, né? Gerando outros desenhos. Outras formas. Aqui uma outra, né? Já numa outra escala, né? Mas, passando pro computador e vendo a facilidade, né, e a multiplicidade de possibilidades para elaborar desenhos mais complexos, né, e fazendo testes de cor, eu gostei muito, né, do resultado. E comecei a desenvolver uma série, que na realidade para mim é uma série de estudos, né, que eu chamo de rendas digitais. Rendas digitais, porque dentro do repertório, né, de pesquisa que eu acabei fazendo, eu também estudei muito, né, essas produções de renda essas variedades de rendas que a gente tem na nossa cultura, principalmente no Nordeste, né, a renda de Bill, a renda de tear, né, a renascença, que são técnicas que nós herdamos, técnicas europeias, né, que a gente herdou. E aí eu fiquei muito, né, também com essa referência forte das rendas, e aí quando eu passei para esses trabalhos, né, para esses desenhos, né, no computador, eu imaginei, né, todo o processo de construção e reprodução das rendas e acabei chamando esses estudos de rendas digitais. E aí eu comecei a produzir coisas muito coloridas, né? Eram desenhos por causa da facilidade, né? Não a facilidade, mas a agilidade que o computador dá, né? Em termos de você obter resultados, ele me fez fazer muitos estudos e muitos desenhos, né? E desenhos cada vez mais complexos. Esse aqui, inclusive, eu fiz uma tela dele onde você consegue, quando eu pedi para criar o efeito 3D, né, onde você olha com um óculos 3D e você tem uma camada, né, você tem a noção de profundidade. Bem, fiz uma série deles, passei um bom tempo, né, alguns meses, né, trabalhando esses desenhos digitais, mas sabendo que era um processo, uma pesquisa ainda. E esse volume de pesquisa, né, essa quantidade de possibilidades que gerou, né, esse trabalho no computador, me fez perder um pouco o foco
né? Acontece muito isso com artistas, né? Enquanto você está trabalhando, você está produzindo, você se empolga com um processo e esse processo muitas vezes te leva, né? Claro, a muitas ideias, abre muitos caminhos e muitas possibilidades, mas às vezes você tem que recuar, né? Você fala, pô, não, peraí, eu me perdi aqui, eu preciso saber o que eu quero, né? Aqui, pelo menos no momento, né? Saber o que eu gostaria de continuar para me aprofundar, né, nessa pesquisa, saber o que ela está me dizendo, né, o que ela está me retornando para eu poder me reorganizar. E foi o que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu tô complexificando muita coisa aqui e isso tá me gerando alguma coisa que eu tô achando que eu não tô chegando no resultado que eu nem sei o que é, né? Mas assim, meu feeling diz que não é esse o caminho, que eu teria que dar uma distanciada, né, e pensar melhor. E aí foi o que eu fiz. Na época, né, eu resolvi limpar um pouco mais, né, continuar utilizando o digital e peguei e comecei a simplificar, né, voltei a simplificar um pouco os desenhos e voltei para a questão mais material, né, mais estética do trabalho no sentido de materializar obras, né. E resolvi, tive uma oportunidade de uma exposição e resolvi aplicar tudo isso que eu tinha montado de repertório para produzir uma instalação, né? Era uma casa antiga, eu fiz essa instalação aqui. Essa instalação é numa casa antiga, né, de uma construção histórica, né, que fica na Vila Mariana. Tinha essa sala enorme e com ela era toda restaurada, então mantinham determinados desenhos, né, padrões arquitetônicos, né, aquelas beiras, né, bem barrocas, né, as colunas, né, o próprio piso que vocês podem ver aqui de madeira é original. E eu quis estabelecer uma conversa dos meus desenhos, dos meus padrões, com todos esses detalhes, né, da arquitetura da casa, dessa sala. E aí eu peguei e fiz esses desenhos, né, criei esses desenhos mais simples, né, e esse padrão meio irregular, meio confuso, né, para ativar o meu trabalho a partir desse espaço, para tentar conversar com esse espaço. E aí eu fiz esses desenhos, eles são feitos em vinil adesivo, né? Sabe aqueles adesivos que que o pessoal da publicidade usa, né, para colocar valor, né, fazer promoção em loja. É o mesmo método, né? É um adesivo colorido, recortado em plotter, né, que a gente chama, né? Então eu faço o croquis no computador, né, na escala, no tamanho que eu quero, e aí vou lá e colo na parede, monto o desenho na parede como eu quero. E aí eu comecei a perceber que esse era um caminho interessante, que eu achava interessante para esse trabalho, de aplicar esses meus padrões dentro de montar conversas com espaços que fogem do padrão do cubo branco, né, ou da galeria. Tá? Eu gosto muito dessas possibilidades, né, de ocupação de espaços que são incomuns a uma exposição padrão, né, do que a gente normalmente vê em galerias e instituições. Bom, partindo desse primeiro trabalho, eu comecei a desenvolver outros, né, e em outras plataformas também, em outros materiais. Esse aqui é uma espécie de tapete, né, que eu cortei, né, o branco é o trabalho. É um tapete de borracha, ele é cortado, a borracha é cortada no formato do desenho. E é uma instalação, esse tapete eu coloquei num hall de entrada, né, onde as pessoas tinham que cruzar, né, impreterivelmente elas tinham que cruzar por cima dele, passar por cima do tapete, né, para poder se locomoverem, né, naquele espaço. Era um hall de entrada, então você tinha acesso à rua, acesso às salas, né, tanto à direita e à esquerda, escadas, banheiros, e eu coloquei esse tapete branco, né, que criava essa interrupção, né, no fluxo imperceptível daquele hall. Eu procurei, né, ativar aquele hall, né, fazer com que aquele hall fosse notado, né, enquanto espaço de passagem através do tapete.
Nesse mesmo espaço, né, nessa mesma exposição, que foi uma individual que eu realizei, eu também fiz essa outra instalação. Vocês notam que aqui, né, a partir das instalações, eu comecei a reduzir uma quantidade grande tanto de volume de camadas, né, de figuras, né, e de cores. Isso foi um método, né, um processo, né, que eu coloquei para mim, né, para poder entender melhor as possibilidades e, de repente, potencializar melhor o que eu estava querendo com aquele trabalho, que era destacar as combinações de uma forma como ela poderia gerar desenhos novos e, de certa forma, ficar irreconhecível, né, como desenho original. E aqui eu acho que foi o trabalho que também é um trabalho que eu fiz no vidro, né? Fazendo essa relação de dentro, né? Do espaço expositivo com fora, que era uma paisagem bem que se fazia muito presente, né? Dentro do espaço expositivo. E eu coloquei uma espécie de barreira, né? Translúcida. Ela é um vinil que ele é meio transparente, colorido, né? Mas ele é translúcido, né? Não transparente. Translúcido, e aqui eu percebi que a forma, ela adquiria, né, a forma como um todo, ela adquiria uma potência maior a recombinação da figura, né? Então isso aqui é um desenho só que foi sendo recombinado com várias posições, né, adquirindo várias formas, né, tanto formas mais arredondadas quanto faixas, e ela foi dando vida a outros desenhos, né? Então, aqui, essa sintetização do processo, do método que eu estava criando, eu acho que ele chegou num ponto que eu falei, olha, eu acho que é por aqui que eu vou. Bom, como eu sempre, como eu já disse, né, eu uso várias técnicas, né, então eu acabo fazendo, assim, experimentando ao mesmo tempo várias coisas. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a pesquisa via computador, os desenhos via computador, eu também ficava experimentando outros métodos. Então, eu cheguei a fazer pinturas, eu fazia uns carimbos, continuei fazendo astilos, né? Outros métodos de gravura, né? Que é como, por exemplo, esse aqui, que é um stencil, né? Sempre testando os padrões, né? Sempre com as figuras. Aqui é uma figura já recombinada, né? Então eu usava isso aqui é um stencil. Ele tá vermelho assim porque ele tá manchado de tinta, porque eu comecei a fazer algumas pinturas onde eu ia recombinando, né? Essas figuras, né? Através da pintura. E como eu falei, eu comecei a fazer. Eu também tinha uns carimbos. E aí um dia em que eu estava precisando, enfim, fazer um projeto urgente, eu comecei a fazer um teste. Peguei os carimbos que eu tinha elaborado, e até então eu não tinha dado muito uso para eles, e comecei a fazer uns estudos, né? Eu precisava fazer uns estudos muito rapidamente para poder gerar um trabalho. E peguei a meia dúzia de carimbos que eu tinha elaborado com padrões diferentes e comecei a fazer testes em papel branco, né, papel sulfite branco, papel almaço, pautado musical, eu tenho vários deles. E um dos papéis que eu peguei foi esse, o quadriculado. E aí, quando eu peguei o papel quadriculado, eu comecei a ver que ele me dava uma facilidade que até então eu não tinha parado para pensar. Aliás, eu parado para pensar, assim, eu já tinha feito isso no computador, mas manualmente eu não tinha parado para pensar como executar essas combinações, né, mais precisas, tipo virar 90, 45, né, graus, 180 graus. E o quadriculado, eu percebi que eu conseguia fazer. Eu tinha a base, o grid desse quadriculado, e ele era referência para mim, né, para eu poder virar o carimbo e fazer a combinação e o deslocamento das figuras. E aí, aqui é um estudo, né, um dos rascunhos que eu fiz, todos eles, né, eram carimbos que eu tinha reproduzido, mandado fazer, né, para elaborar esses estudos. E aí é que veio a eureka. Eu olhei
para esses rascunhos e comecei a carimbar e fazer exercícios assim, enlouquecidamente. E falei, eu acho que eu achei, eu acho que eu achei, criei um método. Um método, um procedimento, é isso que eu quero com esse trabalho, né? A ferramenta carimbo, que é essa aqui, olha só. Eu comecei com esse carimbo aqui, né? Ele tem 3 centímetros, 3 centímetros de altura, né? Por 1,5 de largura. Esse processo era o processo que eu queria usar, né? Essa aqui era a matriz de gravura que eu mais gostei de usar, porque ela tinha uma agilidade que eu gostava, e eu tinha um domínio maior na articulação, na manipulação dela. E o grid, né? O grid, né, o quadriculado do papel, esse grid, foi a chave para eu entender o processo de construção manual das estampas a partir dessa única figura. Bom, uma das coisas que também estava dificultando muito, né, eu conseguir andar com o trabalho para, né, evoluir com o trabalho, eram a quantidade de estampas, de figuras. Então, cada figura eu tinha que ficar um tempo, né, trabalhando nelas, meio que você vai criando um aquecimento, você pega aquilo e vai evoluindo, né? E como eu ia saltando de uma figura para outra, aquilo dificultava, eu quebrava meio que o raciocínio, né, de construção de desenhos a partir daquela figura. Então, eu resolvi, né, impor um desafio a mim mesma, que era pegar uma figura, né, pegar um carimbo desses, com um desenho desses, e esgotar as possibilidades de combinação a partir, né, dessa interface que era o carimbo e o papel quadriculado. E aí eu falei, tá bom, então vou começar, tem que começar por alguma ordem, né? Eu peguei, fiz alguns testes e achei que este carimbo aqui, esta figura que eu vou voltar a mostrar para vocês, era uma figura interessante que eu acreditava que pudesse dar uma série de combinações, né? Talvez uma quantidade de combinações maiores. Foi o que eu fiz. Peguei este carimbo e comecei a desenvolver as combinações. Então, aqui eu estou usando, né, o papel, né, quadriculado e as combinações. Hello. Tô aqui no cantinho para saber se eu tô colocando direito para vocês aqui, tá bom? Olha. Na página toda. E aí, dessas faixas, né? Essas faixas, elas tinham a ver com o pensamento da renda, né? Que você faz aquelas tiras, né? As tiras mais largas, as tiras mais estreitas da renda. Eu ainda estava com essa referência forte. E aí, eu comecei a fazer o que a gente chama de wallpaper, né? Olha só. Grandes combinações da figura com ela mesma. Vamos aí. Well, já estava muito avançado o processo. Ah, aqui, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Essa aqui é a figura original, né? Que o carimbo podia estar escuro, né? Para vocês verem. Então, essa figura, que coincidente, é a figura 1, ou seja, é a primeira figura que eu desenhei centenas delas, volto a dizer. A figura 1 começou a dar uma possibilidade infinita, quase, de estampas, né, a partir da combinação dela com ela mesma. E aí, bom, isso assim por volta de 2011, 2012, né, a gente falando de datas, né, de quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, para quando eu comecei a elaborar esse método, me aprofundar, chegar nesse processo, né, de usar o carimbo como uma matriz de gravura, usar a tinta de carimbo azul,
né? Por que que eu uso o azul, né? O azul, o pessoal fala muito que tem a referência, todo mundo lembra, né, da azulejaria portuguesa. Claro que tem essa referência nesse caldeirão todo, né, nessa mistura toda, né? Mas principalmente, curiosamente, eu comecei a usar o azul porque ele é um pigmento dentro da tinta de carimbo, que era a tinta que eu usava para executar os trabalhos até então, era o pigmento mais duradouro, mais resistente à luz, né, aos raios UV. Então eu comecei a usar o azul porque ele realmente era uma cor mais, além de ser uma cor também muito mais vistosa, né, esteticamente falando. E aí eu comecei a usar com todas essas referências, né, essas premissas, eu comecei a desenvolver vários trabalhos. Só que o papel, ele ficava bonito, mas ainda eu sentia que não era o trabalho final, vamos dizer assim. O trabalho ainda não tinha atingido a potência dele. Eu tinha descoberto um processo interessante que diferenciava, né, que causava um diferencial nesse meu trabalho, mas ele ainda não estava, para mim, numa plataforma que era ok. E aí dentro desse período, surgiu uma possibilidade de eu fazer uma instalação, né? Fazer um projeto de uma instalação. E aí voltei para aqueles primeiros, né, da instalação pro plotter e tal. Aí eu falei, como é que eu faço uma instalação, né? Isso aqui, né, nesses papéis quadriculados, virar uma instalação, né? Ocupar um espaço com isso aqui. Bem, o que que eu fiz? Eu peguei, aumentei a escala do carimbo. Opa, é aqui, carimbo. E fiz um projeto em que eu carimbava a parede e o piso desse espaço. Eu vou mostrar para vocês aí. Vocês devem estar vendo agora a primeira instalação que eu fiz. Well, o que que aconteceu? Saí da gravura totalmente e comecei a trabalhar com uma linguagem que até então não estava dentro do meu repertório, né? Que eram as instalações, as ocupações de espaço, que era uma coisa que estava ainda muito, apesar de ter feito ali aqueles outros, né, que eu mostrei para vocês, ainda não cabia dentro de mim assim esse pensamento, né, de como triangular, né, como é que você faz gravura, né, numa escala arquitetônica, né? Literalmente, ou seja, conversa literalmente, senta e fica olhando para aquele espaço e interfere com o seu trabalho naquele ambiente, transformando ele num suporte, né, do seu trabalho ou dialogando, né, com o espaço. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a elaborar uma série de instalações, aumentando a escala do carimbo. Olha só, eu tinha esse aqui, com 3 centímetros. E aí, a primeira instalação que eu fiz, que vocês viram agora, era essa aqui, com esse carimbo aqui, com 6 centímetros. Que parece grande, mas assim, é muito minúsculo, porque foram quase 40 metros quadrados de carimbos, de carimbada. E aí, à medida que foram aparecendo outras possibilidades de instalação, eu tive a necessidade de ampliar a escala do carimbo, tanto para viabilizar a execução do trabalho no tempo que eu tinha, né? Porque às vezes a gente tinha um tempo muito curto de execução, e aí tinha que ter um carimbo maior para poder agilizar a produção, mas também e principalmente para que o trabalho pudesse ser percebido a distâncias maiores, né? Porque uma coisa é você ver uma gravura que tem uma escala do formato A4, então você tem o público tem uma relação, né, com aquela obra, né? Então é uma relação mais de proximidade, individual, né? De imersão individual, né? E quando você vai para uma escala arquitetônica, quer dizer, você tem um envolvimento, né? Uma escala física, né? De um por um, de um para um, né?
com o trabalho. Então, para que ele pudesse ser perceptível e vivenciado de uma maneira mais potente, né, eu comecei a ampliar a escala dos carimbos. Então, esse aqui, por exemplo, tem 10 centímetros. E este aqui tem 20 centímetros. Essa escala aqui ainda a gente estava fazendo tudo em ambiente interno. E aí surgiu uma possibilidade de fazer num ambiente externo, numa parede externa, com possibilidade de visualização, né, de muito mais distância, talvez de 10 metros. Tal. E aí a escala teve que partir. Eu comecei a ter que abrir mão por exemplo, das tintas de carimbo, né, que elas eram muito mais, que a tinta de carimbo é muito mais frágil, né, ela é com chuva, com água, assim, ela dilui. Eu comecei a ter que fazer uma pesquisa a partir daí, né, abandonar a tinta de carimbo para determinados casos e utilizar uma tinta mais resistente, aí uma tinta acrílica, né, mas acrílica de parede, acrílica de piso, tinta epóxi. Eu comecei a fazer uma série de pesquisas, né, que tinham a ver com ocupar os desafios que cada espaço me apresentava, para que eu pudesse fazer com que o trabalho acontecesse, né? E aí isso ia desde a escala dos carimbos até o próprio material que esse carimbo era elaborado. Então você tem o carimbinho de borracha, que é aquele carimbo de borracha de escritório. Aí eu comecei a testar esse aqui, que é de EVA, aquela borracha mais macia, né? Até carimbos... Opa, desculpa aí ter virado aqui assim, mas assim, carimbos de espuma. Olha só. E esse carimbo aqui tá numa escala, ele tem 40 centímetros, que é o carimbo que eu usei para fazer esses muros na área externa. Então, o trabalho, ele foi me dando uma série foi me colocando uma série de desafios, e eu fui sempre que eu me deparava com um projeto, com uma possibilidade de projeto, eu me fazia essa pergunta: como é que eu consigo, né, agregar um novo elemento nesse processo que eu criei, que combinar a figura 1 com ela mesma, dentro desse espaço, né? Sem perder a identidade, as premissas principais, que é a partir dessa construção dentro de um grid, recombinar essa figura da maior, numa forma diferente. Também tem uma coisa que eu esqueci de falar, que essa figura, a proposta é conseguir o maior número de possibilidades de combinação dela com ela mesma, né? E sem repetir. Então, cada instalação que eu faço, eu não repito o padrão. Certo? Então existe já essa premissa, que cada vez que eu tenho um trabalho, ele não vai se repetir em forma de desenho. Eu vou descobrir uma combinação nova para apresentar naquele espaço, e futuramente eu não uso mais esse padrão, né? Porque ele é um trabalho contínuo. Essa é a ideia do imprinting, que é a continuidade do exercício de combinar a figura 1 com ela mesma, né? E aí, para isso também existe uma outra informação que eu não esqueci de dar, que a figura 1, eu não uso ela só nessa posição, eu uso ela nessa posição, né? E na posição que eu chamo de invertida, né? Espelhada, aliás, de posição espelhada, tá? Então, eu uso a figura 1 e a figura 1 espelhada, para fazer um número maior de combinações entre ela mesma. Então, eu uso todas as possibilidades tanto de rotação, né, quanto de espelhamento. O espelhamento, ele acontece tanto na horizontal quanto na vertical. E de deslocamento, né? Que aí a figura, ela pode ser sobreposta, ela pode se deslocar 20%, 30%, até 100%, e ela vai montando
né? Teve um amigo meu que me disse que parecia o pensamento é igual ao de um algoritmo, né? Que, que é o pensamento de um algoritmo, enfim. Bem, e aí, então eu comecei, voltando para nossa conversa aqui, eu comecei a fazer todas essas instalações, né? Comecei a passar em alguns editais, né, para produzir essas ocupações. E, como eu disse, né, eu vou fazendo coisas em paralelo. Com essa ideia, começaram a surgir possibilidades, né, também de ocupação de outras ordens, né? Então, por exemplo, projetos que eu ia elaborando, né, e aí eu não podia carimbar na parede, as pessoas me convidavam, mas falavam assim, eu queria aquele trabalho seu, mas eu não, né? Enfim. E aí o que acontecia, né? Então eu comecei a usar novas plataformas que não fosse só o carimbo, né, direto na parede. Então como é que eu conseguia reproduzir isso, esse processo que eu criei, né, mas em outras mídias? Então começaram a surgir uns trabalhos digitais, né, em formato de vídeo, de animação, onde eu conseguia reproduzir para o espectador o processo, né, que era construído essa figura. Foi interessante que ele ficou quase um trabalho didático e meio imperceptível, né, porque era um vídeo longo, então as pessoas podiam passar, né, e ficar um tempo vendo aquela figura construir. E comecei também a me apropriar, a partir dessa ideia, a me apropriar de outras possibilidades de veiculação do trabalho. Né? E aí, enfim, surgiram outros trabalhos, mesmo impressos, digitais e até sonoros hoje. Sim, e até em formato de joias, como este aqui que eu tô aqui, ó. Um anel, uma série de joias, em que eu já apresento o padrão pronto e são peças de arte limitadas, né? Usáveis, né? Eu fiz tanto anéis quanto pingentes. Olha só. Que servem, são verdadeiros, são carimbos mesmo, essas joias, elas são carimbos, né? Feitos com material de carimbo, de madeira, só que em formato de acessório. E também outras peças que circulam até no Instagram. E até hoje, 2020, eu tô nesse processo, esse trabalho ele continua gerando novas possibilidades, né? E não se esgotou. Muito pelo contrário, não se esgotou nem nas possibilidades de combinação e nem nas possibilidades de aplicação dele. Ufa! Bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem olhar, né, mais trabalhos, né, com mais detalhes, né, tem o meu Instagram, né, que é Cristina Suzuki. Lá tem um histórico grande, né, com vários eventos, né, e trabalhos mesmos, né, que foram veiculados só nessa mídia. E também, enfim, em outras plataformas, tá? Então, até o próximo conteúdo e gostei muito de tê-los aqui. Sim, antes de finalizar, eu queria que, se vocês tiverem algumas perguntas, enfim, curiosidades e quiserem mandar para o meu e-mail, que está aqui embaixo, eu vou ter um imenso prazer de responder. Quem sabe, né, essa sua pergunta não ajuda a elaborar o próximo conteúdo aqui para o Arvorecer. Um beijo.